Olá, sou Nanonauta e hoje trago a vocês a continuação desta obra que estou lendo. Caso queiram o texto na íntegra, vejam o link na descrição. Capítulo 11. Show-Oz. A flecha cortou o ar com precisão, seguindo a rota que Zalfeng havia traçado com seu olho esquerdo, mirando diretamente na águia bico de ferro que planava nas alturas. A técnica flechas meteoro contínuo deu ao disparo uma força e velocidade devastadoras, fazendo a águia emitir um grito agudo e irritado enquanto a flecha penetrava seu corpo, alojando-se em seu estômago. Screech! O grito estridente ecoou, e Zalfeng, ao observar a águia ferida avançando em sua direção, percebeu que algo não estava certo. Isso não é bom, murmurou ele, com o rosto transparecendo apreensão. Sem perder tempos, Zalfeng ativou a técnica leve passos flutuante e fugiu pela densa floresta, movendo-se de forma ágil entre as árvores. Embora sua flecha tivesse atingido o alvo, ela não havia perfurado nenhuma parte vital da águia. A águia bico de ferro, uma criatura com reações rápidas e uma defesa impressionante, estava acima dos animais comuns. Com habilidades comparáveis a bestas mortais, a ave não foi derrubada facilmente pela flecha de Zalfeng. Teng! Zalfeng saltou agilmente entre as árvores, mantendo seus olhos na águia ferida que o perseguia. Sabia que precisava de mais um ataque preciso. Com outro movimento fluido, disparou outra flecha em direção à garganta da ave. Show! A flecha voou certeira, atingindo o alvo, mas não conseguiu perfurar as penas resistentes da águia. A garganta é normalmente uma fraqueza nos animais comuns, mas a defesa desta águia é incrivelmente forte, pensou Zalfeng, surpreso com a resistência da criatura. Por um momento, Zalfeng parou e observou a águia em pleno voo. Gradualmente, ela começou a perder altitude, em seguida, caiu no chão com um baque surdo. As flechas de Zalfeng eram envenenadas, e o veneno finalmente havia se espalhado pelo corpo da ave, levando-a à morte. Zalfeng respirou fundo, aliviado, e um sorriso de satisfação surgiu em seu rosto. A águia bico de ferro valia entre 700 e 800 moedas de prata, um valor considerável. Somando essa captura à serpente listras dourada que havia batido anteriormente, sua riqueza ultrapassava agora 1000 moedas de prata. Por mais que seja uma grande quantia, ainda não é suficiente para comprar os recursos necessários para alcançar o rank 3, refletiu ele, sua excitação rapidamente se dissipando. Durante os 3 dias seguintes, Zalfeng continuou caçando na floresta nuvem do céu, usando suas habilidades de arqueiro para derrubar qualquer criatura que surgisse em seu caminho. Cada disparo preciso era seguido pelo som de um grito de dor vindo de suas presas. Centopeia dos 5 venenos, extremamente venenosa. Pode ser usada para fazer vinho medicinal e fortalecer o corpo. Vale 220 moedas de pratas, Zalfeng murmurava, avaliando cada animal abatido. Pássaro vento verde, força comparável ao pico do rank 3. Vale 900 pratas, continuou, enquanto adicionava mais presas às suas bolsas. Javali de manchas pretas, força em torno do rank 3. Vale entre 400 e 500 pratas, calculava enquanto usava suas técnicas leve passos flutuante e flechas meteoro contínuo com maestria. O treinamento contínuo aprimorou suas habilidades. A técnica leve passos flutuante alcançou o nível baixo, permitindo que sua velocidade rivalizasse com a de cultivadores de rank 3 da seita, e se aproximasse da velocidade dos do rank 4. A técnica flechas meteoro contínuo também evoluiu, atingindo o pico do nível elevado. Zalfeng sentia que havia nascido para ser um arqueiro. Se tivesse de enfrentar a águia bico de ferro novamente, acreditava que um único golpe seria suficiente para batê-la. Nos últimos 3 dias, sua caça foi prolífica. Além de mais 2 águias bico de ferros, Zalfeng derrubou outras 7 ou 8 bestas de diversos tipos. As presas que capturei até agora somam cerca de 3 a 4 mil moedas de prata, estimou ele, organizando suas bolsas cheias de animais valiosos. Enquanto retornava, usava seu olho esquerdo para sondar a floresta em busca de mais presas. Embora a visão fosse obstruída pelas árvores, Zalfeng se certificava de que não perderia nenhuma oportunidade. De repente, um rugido poderoso ecoou do lado norte da floresta. O som era tão intenso que fez os ouvidos de Zalfeng latejarem de dor.
Que tipo de fera poderia produzir um rugido tão avassalador? Questionou-se enquanto usava seu olho esquerdo para investigar. A cerca de 7 a 8 quilômetros de distância, ele avistou um tigre-rei de cabeça verde de 5 metros de comprimento, muito maior que um tigre comum, com o dobro do tamanho e uma aura aterrorizante. 5 ou 6 jovens, com cultivos entre o segundo e terceiro rank, fugiam desesperados da besta colossal. Corram em direções diferentes, gritou o líder do grupo, um jovem de 15 ou 16 anos, com o rosto marcado por cicatrizes, que empunhava uma espada longa. O tigre, com um único golpe de suas patas poderosas, derrubou árvores inteiras. A força dessas bestas mortais é verdadeiramente assustadora, pensou Zhaofeng, observando a cena de longe. Bestas mortais como o tigre-rei só podiam ser enfrentadas por artistas marciais de quarto rank ou superiores. Um único golpe daquela criatura poderia achatar 2 ou 3 Zhaofengs. Xin Fei! Cuidado! Gritaram os outros jovens, tentando alertar seu líder enquanto o tigre avançava em sua direção. Zhaofeng notou o símbolo nas roupas do grupo e logo entendeu. Eles são discípulos da família Xin, uma das 3 principais famílias da cidade Pluma do Sol. A batalha entre Xin Fei e o tigre-rei se intensificava. Embora Xin Fei fosse extremamente habilidoso com a espada e seu footwork fosse notável, a força devastadora do tigre parecia inabalável. Espada cortando o vento, gritou Xin Fei, desferindo um golpe preciso na testa do tigre, deixando uma pequena marca sangrenta. Mas o tigre era resistente demais. Mesmo com Xin Fei atacando repetidamente, o jovem começava a mostrar sinais de exaustão. Zhaofeng observava de uma distância segura, aguardando o momento oportuno para agir. Quando o tigre estava prestes a atacar Xin Fei novamente, uma flecha disparada por Zhaofeng cortou o ar, atingindo o olho da fera. O rugido de dor do tigre-rei ecoou por toda a floresta. Com o tigre gravemente ferido, Xin Fei aproveitou a oportunidade para desferir mais um golpe, ampliando a ferida. Zhaofeng, percebendo que o tigre estava enfraquecido, disparou mais flechas na mesma ferida, até que a criatura recuou, fugindo para o interior da floresta. Os discípulos da família Xin, exaustos, decidiram persegui-lo. Zhaofeng, com sua velocidade superior, os ultrapassou facilmente, determinado a reclamar a recompensa por abater a fera. Afinal, o tigre-rei de cabeça verde valia uma fortuna de 20 a 30 mil moedas de prata. Capítulo 12. Os discípulos da seita Xin avançavam pela floresta densa quando um deles avistou uma figura à frente. Veja! Essa pessoa parece ser um dos discípulos da seita Zhao, exclamou um deles, chamando a atenção dos outros. Os olhares logo se voltaram para Zhaofeng, que seguia agilmente o rastro de um tigre. Xin Fei, um dos líderes do grupo, observou com admiração a movimentação de Zhaofeng. Que alto nível de footwork! Sua velocidade não é menor que a minha quando estou com toda a minha energia. E suas habilidades com o arco também não são ruins, murmurou para si mesmo, impressionado. No entanto, nem todos compartilhavam o mesmo sentimento. Um jovem, que estava logo atrás de Xin Fei, expressou seu desdém. HMPH. Ele é apenas um arqueiro que dispara suas flechas friamente à distância. É melhor não deixá-lo nos alcançar, ou então... Suas palavras foram prontamente apoiadas pelos outros discípulos, que concordaram com a cabeça. Você está certo. Aquele garoto usou a gente como isca e ficou escondido enquanto disparava suas flechas, exclamou um dos discípulos, seu tom cheio de indignação. Xin Fei, porém, sacudiu a cabeça. Xin Gang, essa pessoa salvou nossas vidas, afirmou calmamente, mas não conseguiu convencer seus companheiros completamente. Nesse momento, um rugido ensurdecedor ecoou pela floresta, vindo de alguns quilômetros à frente. O rugido final do tigre-rei de cabeça verde reverberava pelo ar. Os discípulos da seita Xin imediatamente se deram conta do que havia acontecido, o tigre tinha morrido. Rápido, gritou Xin Gang, sem perder tempo, partindo em direção ao som, seguido pelos outros. Ao mesmo tempo, a alguns quilômetros na direção leste, Zhaofeng se apoiava contra uma árvore, exausto, ainda segurando o pesado arco de ferro. Seu corpo suave e sua respiração estava ofegante. No chão,
Aos seus pés, jazia o imponente corpo do tigre rei de cabeça verde, com várias flechas cravadas na testa. A ferida principal, resultado da sua primeira flecha, agora era muito maior. O tigre, que antes era uma ameaça temível, agora estava sem vida. Por reflexos, Zhaofeng tentou alcançar outra flecha, mas logo se lembrou de que não havia mais perigo. Ele havia perseguido o tigre implacavelmente, utilizando sua técnica leve passos flutuantes para segui-lo, além de usar flechas envenenadas extremamente tóxicas. A caçada foi um sucesso. Saltando em direção ao cadáver do tigre, Zhaofeng ficou momentaneamente excitado pela vitória, mas logo entrou em um estado de profunda reflexão. Seu olho esquerdo, aguçado e treinado, detectou o movimento dos discípulos Shin, que estavam a cerca de 3 quilômetros de distância. Ele permaneceu imóvel, sem tocar no corpo do tigre. Não era por falta de vontade, mas pela consciência de que seria difícil remover o corpo sozinho. O tigre pesava cerca de 3 toneladas, e sua pele era praticamente impenetrável com uma faca comum. Pouco tempo depois, os 5 discípulos da seita Shin chegaram ao local. Shingang, que liderava o grupo, imediatamente assumiu uma postura arrogante. Criança! Afaste-se rapidamente! Este tigre é nosso, disse ele, com desdém na voz. Inicialmente, ele havia ficado desconfiado da habilidade de Zhaofeng, mas ao perceber que o jovem estava apenas no rank 2, sua preocupação desapareceu. Zhaofeng manteve-se firme, olhando ironicamente para Shingang. Ele não se importava com o jovem à sua frente, apenas com Xin Fei, o líder do grupo. Shingang. Ele salvou nossas vidas. Podemos discutir como dividir o tigre de forma justa, disse Xin Fei, tentando manter a paz. Zhaofeng, por sua vez, reconheceu a lógica de Xin Fei. Assim como eu pensei. O corpo do tigre é enorme, e eu não tenho as ferramentas necessárias para cortá-lo, nem a força para carregá-lo, admitiu Zhaofeng, percebendo que precisaria de ajuda. Depois de uma breve discussão, Shingang propôs uma divisão. 2 por 8. A seita Shin ficará com 80%, declarou com arrogância. Os outros discípulos da seita Shin concordaram, com expressões de desdém em seus rostos. HMPH. 20% já é muito para esse garoto, zombaram. Zhaofeng, no entanto, soltou uma risada despreocupada. 2 por 8? Ha ha ha. Shingang franziu o senho, irritado. Criança! Do que você está rindo? Quanto você acha que deveria receber? Zhaofeng olhou diretamente para Shingang e disse com convicção, 2 por 8, sim. Eu fico com 80%. E vocês com 20. A audácia de Zhaofeng enfureceu Shingang, que imediatamente sacou sua espada. Não seja arrogante. Vamos ver o quão forte você realmente é, gritou ele, avançando para atacar Zhaofeng. Pare, gritou Xin Fei, tentando intervir, mas já era tarde demais. Shingang lançou sua técnica Ilusão do Vento, uma arte marcial de alto nível, avançando contra Zhaofeng com velocidade surpreendente. Os outros discípulos da seita Shin assistiam confiantes. Ele usou a espada Vento Quebrado. Esse garoto está acabado, comentaram entre si. Mas Zhaofeng não recuou. Ao invés disso, avançou com uma velocidade impressionante. Num piscar de olhos, ele desviou do ataque de Shingang, movendo-se com uma habilidade muito superior ao normal. Pequenos truques, murmurou Zhaofeng. Shingang, surpreso, tentou outro ataque. Tempestade de vento, gritou ele. Mas Zhaofeng já estava preparado. Dragão furioso rompendo o céu. Zhaofeng reuniu toda a sua força em um único golpe, fundindo sua técnica de punhos com a técnica de respiração, empurrando o ar, dobrando seu poder. O impacto foi devastador. Shingang foi atingido diretamente, cuspindo sangue enquanto recuava, visivelmente abalado. O segundo golpe de Zhaofeng derrubou sua espada, e o terceiro lançou contra uma árvore, onde ele caiu sem forças. Os discípulos da seita Shin ficaram paralisados, chocados com a força de Zhaofeng. Um discípulo de rank 2 havia derrotado Shingang, que estava no pico do rank 3, com facilidade. Xin Fei,
que observava de perto, aproximou-se. Posso saber o seu nome? Perguntou ele, com respeito. Zhao Feng, respondeu o jovem, casualmente abaixando seus punhos. Apesar da derrota humilhante, Xin Gang tentou disfarçar. Você apenas teve sorte desta vez, disse, levantando-se com dificuldade. Zhao Feng sorriu de canto de boca. Sorte. Ele sabia que, mesmo que Xin Gang estivesse em plena forma, ele ainda seria capaz de vencê-lo. Contudo, ele manteve sua atenção em Xin Fei, cuja força era muito maior. Depois de uma breve conversa, Ao Feng e os discípulos da seita Xin chegaram a um acordo sobre a divisão do tigre. 6/4. Eu fico com 60%, e vocês com 40%, disse Zhao Feng, impondo sua última condição. Xin Fei aceitou, e os discípulos Xin não tiveram escolha a não ser concordar. Zhao Feng sabia que manter uma parte generosa para si era estratégico. Ele não tinha ferramentas para cortar o tigre, e não queria fazer inimigos desnecessários. Enquanto observavam Zhao Feng partir, Xin Fei refletiu em voz alta. A seita Zhao parece ter um novo gênio. Mesmo Zhao Linlong não era tão forte quanto Zhao Feng nesse nível de cultivo. Xin Gang, incrédulo, exclamou, Zhao Linlong? Ele é um dos 4 gênios da cidade Pluma do Sol. Como esse garoto pode ser comparado a ele? O tempo diria, mas uma coisa era certa, Ao Feng não era um discípulo comum.